Nessa aula, a gente vai estudar mais algumas propriedades relacionadas ao nosso tema, divisibilidade. Eu comecei aqui listando para você os divisores naturais do número 60. Eu escrevi esses divisores de cima para baixo em ordem decrescente, ou seja, conforme você vai descendo na nossa lista, os divisores vão ficando cada vez menores. Naturalmente, essa lista começa pelo 60, que é o maior divisor do 60, e termina em 1, porque esse é o menor divisor do 60. O que eu quero que você comece a pensar é como eu posso quebrar o 60 em dois números, de modo que o produto desses dois números volte a dar 60. Pensa nisso aí, pausa o vídeo e daqui a pouco você volta. Se você teve dificuldade para responder essa minha pergunta, eu sugiro que você volte e assista às aulas anteriores. E se você já assistiu, provavelmente você lembrou que quando eu faço uma lista de divisores, surge nessa lista uma simetria, surgem pares multiplicativos, que no nosso caso aqui são formados por 60 com 1, verifica que o produto vai sempre dando 60. O outro par é 30 com 2, o outro par é 20 com 3, o outro par é 15 com 4, o próximo par 12 com 5 e o último par é 10 com 6. Como eu tenho 12 divisores aí, é possível fazer essa quebra de 6 maneiras diferentes, que são exatamente os 6 pares que eu acabei de descrever aqui para você. Então, uma das maneiras de se quebrar o 60 em dois números, vou pegar aqui a quantidade inicial, que é o 60, e vou quebrar em dois números cujo produto volte a dar 60. Você viu aí que eu tenho 6 possibilidades diferentes. Eu vou escolher uma delas para escrever aqui. Eu vou preferir fazer 2 vezes 30. E agora eu queria que você pausasse o vídeo e pensasse numa maneira de quebrar o 30 em dois números menores, de modo que o produto desses dois números desse de novo o 30. Para te ajudar a responder a essa nova pergunta, eu escrevi aqui a lista dos divisores de 30, de cima para baixo. Os divisores de 30 são 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2 e 1. Ficaram essas lacunas aqui porque eu resolvi escrever cada um dos divisores do 30 na mesma altura, exatamente ao lado do que eu havia escrito na lista de divisores do 60. Então perceba que o 30 pode ser quebrado nos seguintes pares: 30 vezes 1, 15 vezes 2, 10 com 3 e 6 com 5. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores para o número 30. Isso quer dizer que eu consigo fazer 4 pares diferentes. Então, eu já tinha feito a quebra do 60 em dois números. Eu escolhi o 2 e o 30. Só que agora eu vou quebrar o 30. Eu vou trocar esse 30 por dois novos números. E aí eu vou escolher trocar o 30 por 2 e 15. Porque 2 vezes 15 dá 30. E agora eu queria que você pausasse o vídeo mais uma vez e tentasse quebrar o 15 em dois números cujo produto volte no 15. Mais uma vez, para te ajudar, eu escrevi aqui do lado a lista de divisores do 15, começando pelo próprio 15, depois o 5, depois o 3 e fechando com 1. Mais uma vez, eu escrevi os números exatamente na mesma altura para que a gente possa comparar uma lista com a outra. Então perceba que eu posso trocar o 15 por 15 vezes 1,
Também posso trocar por 5 vezes 3. Então, eu já quebrei o 60 em dois números, que era 2 e 30. Depois eu quebrei o 30, de modo a escrever o 60 na forma 2 vezes 2 vezes 15. Perceba que 2 vezes 2 vezes 15 dá 60. E agora eu vou quebrar o 15 em 3 vezes 5. Isso quer dizer que, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, o resultado a ser obtido será 60. Então, o propósito desse exercício é mostrar a você que eu posso ir quebrando a quantidade original, que no nosso caso é o 60, eu posso ir quebrando em vários pedacinhos menores e que no final, todos esses pedacinhos multiplicados continuam dando 60. Uma outra coisa que é objetivo desse exercício é mostrar a você o seguinte: 60 é divisível por 30, porque se você consegue quebrar o 60 em 2 vezes 3, vezes 30, significa que o 2 é divisor de 60 e que o 30 é divisor de 60. Não é à toa que eles aparecem aqui na lista dos divisores. Mas o 15 é divisor do 30. Veja ele aqui. Portanto, se o 15 é divisor do 30, o 15 também será divisor do 60. E mais, se a gente sabe que o 5 é divisor do 15, e eu estou vendo isso aqui, e o 15 é divisor do 30, então o 5 será divisor do 30. E, por sua vez, também será divisor do 60. Então, acontece aqui uma espécie de hereditariedade. Se você observar, todos os divisores do 15 estão na lista dos divisores de 30. E todos os divisores do 30 estão na lista dos divisores de 60. Então, isso mostra que há uma hereditariedade, ou seja, o 60 é o múltiplo do 30. Ele surgiu quando você multiplicou o 30 por 2. Então, como ele é o múltiplo do 30, ele herda todos os divisores do 30. Da mesma forma, o 30 é um múltiplo do 15. Como esses números todos aqui são divisores do 15 e o 30 é múltiplo do 15, ele herda todos os divisores do 15. Eu fiz aqui uma linha divisória para evitar confusão e já aproveitei e coloquei a lista dos divisores do 20. Perceba que todos os divisores do 20 estão na lista de divisores do 60. Por quê? Porque há uma hereditariedade. Se o 20 é divisor do 60, então todos os divisores do 20 serão divisores também do 60. Recapitulando, os objetivos dessa aula eram, primeiro, te mostrar que os números podem ser quebrados em números menores, de modo que a multiplicação desses números menores dá como resultado o número original. A gente fez isso aqui de várias maneiras. E o outro objetivo era mostrar para você que há uma hereditariedade com relação aos divisores. Essa hereditariedade é sempre passada de baixo para cima. Então, se 10 é divisor do 60, todos os divisores do 10 serão divisores do 60. Se 12 é divisor de 60, todos os divisores do 12 serão divisores do 60 e assim por diante. E a gente vai usar esse fato para facilitar para nos facilitar toda vez que a gente quiser montar, escrever a lista de divisores de um número. Se esse número for muito grande, a gente vai recorrer a esse tipo de propriedade. Espero que você tenha gostado e te espero para a próxima aula.